Hoje eu vou te mostrar 5 sinais que deixam claro que não é mais sobre insistir e talvez seja a hora de buscar uma outra oportunidade. Eu sou Felipe Adamoli, sou co-founder da Tech Leads Club, que é uma comunidade que já tem mais de 1.000 membros, entre eles tech leads, staffs, principals de grandes empresas do país. E semanalmente, seja nas conversas com os membros da comunidade ou até mesmo em mentorias, eu converso com pessoas que já estão um pouco cansadas da empresa que elas estão e ficam com essa dúvida de se é a hora ou não é de dar um próximo passo de carreira. Inclusive, eu fiz um vídeo já que eu vou deixar linkado aqui, que é sobre como conduzir mudanças na empresa, que é o que eu sempre recomendo num primeiro momento assim para as pessoas, sabe? Olha, entende as disfunções que a tua empresa tem, entende os problemas fundamentais por trás delas e tenta conduzir a mudança primeiro. Até porque não existe empresa perfeita, de verdade. Posso te afirmar que até as empresas, grandes empresas que tu sonha em trabalhar, elas enfrentam suas dificuldades e é por causa de engenheiros que pegam esses problemas para resolver, guiam a resolução, que elas conseguem entregar valor e seguir em diante. É importante entender que parte do crescimento de carreira, principalmente nos níveis sêniores e além, é entender os problemas da empresa, organizar eles e conseguir resolver. O problema é quando tu tá tentando fazer isso na empresa, tu já vem percebendo as disfunções, tu tenta priorizar resolver elas e tu sente que existe uma grande resistência da empresa e que nada vai para frente. Aí é a hora de começar a se preocupar com esses 5 sinais que eu vou comentar aqui, que provam que talvez seja a hora de tu buscar uma nova oportunidade. O primeiro sinal é o que normalmente as pessoas mais sentem na pele, assim, que é quando a empresa rejeita a melhorias estruturais. Quando tu vê um problema num processo, por exemplo, cara, nossos refinamentos não estão muito bons, o jeito que a gente planeja não tá legal e tal, e tu começa a investigar isso e propor soluções e a empresa não aceita mudar os processos que existem, sabe? Normalmente a resposta que volta é, olha, a empresa sempre fez assim, a gente precisa manter desse jeito porque é o padrão da empresa, a gente não tá pronto para mudar e tal. Então tu vê que não importa o que tu faça, não importa o problema que tu veja e a solução que tu tente propor, ela não é aceita de forma nenhuma. E isso é o que começa a fazer normalmente os engenheiros a se desmotivarem, porque se eles estão percebendo os problemas, estão quebrando em pedaços menores e estão levando adiante soluções factíveis, que é muito do que eu falei no último vídeo, mesmo assim eles não estão sendo ouvidos, talvez seja a hora de entender se realmente não é um problema estrutural muito mais profundo do que o que tu vai conseguir resolver. Outro sinal bem claro de uma empresa que tem problemas profundos que são difíceis de resolver é quando existe uma falta de autonomia e confiança nas pessoas de desenvolvimento, sabe? Então, nesses cenários, normalmente o líder técnico, o coordenador de tecnologia, alguém que está acima do time ali, define tudo que vai ser feito, a ordem, às vezes até os prazos, e só passa para o time executar. O time recebe aquele plano e mesmo quando discorda, acha que não é factível ou que teria uma solução melhor, ele não tem voz e não pode opinar porque as decisões são feitas pela liderança ou por alguém que está acima do time ali. Isso é outro sinal muito perigoso, assim, porque como membro do time, toda vez que tu perceber uma melhoria, tu sabe que tu vai ter que ter um trabalho muito árduo para convencer essa pessoa, porque é centralizado nela, toda a decisão passa por ali, e quando o time percebe possibilidades para implementar melhoria contínua, isso vai ficar travado, porque essa pessoa não vai conseguir reagir a tempo, e muitas vezes ela vai estar, inclusive, longe da execução e vai achar que os problemas não são tão importantes quanto eles realmente são. Ambientes saudáveis, eles tentam levar a tomada de decisão mais perto possível de quem está executando ali. E se não é isso que está acontecendo no teu caso e sistematicamente na empresa não é assim, é um sinal bem claro de que por mais que tu tente, tu não vai conseguir mudar as coisas por aí. Outro sinal bem comum é a questão de a empresa estar sempre correndo, assim, sabe? Parece que um projeto nem começou e ele já está atrasado. Cria um sentimento, um estado de pressão constante no time ali e que normalmente leva a tentar talhar caminho, assim, sabe? Então, as pessoas não planejam com base em dados históricos, não tentam chegar em um planejamento que realmente faz sentido, mitigar risco, mas sim definir grandes entregas, fazer uma estimativa alto nível sem levar em consideração os dados históricos e empurrar a goela abaixo do time. E aí o time não tem muita voz, não tem muita opinião, não tem espaço para replanejar, tenta entregar as coisas de qualquer jeito na correria e deixa de lado a qualidade, atalha caminho e acaba que no fim isso vira uma bola de neve, um ciclo eterno de tentar correr atrás do projeto, não conseguir entregar, gerar mais problema para os próximos projetos que estão por vir e nunca sair desse ciclo, assim. Então, se a tua empresa está nesse constante estado de tensão, parece que tu tá sempre atrasado, tu não tem espaço para replanejar e
principalmente no final de um projeto, tu não reflete o porquê que deu errado e tenta melhorar pro próximo, pode saber que esse é um caminho muito perigoso, assim. Isso é muito engraçado, assim, nesse ambiente, normalmente as pessoas falam, não, pessoal, essa é a última vez que a gente vai fazer desse jeito, no próximo projeto a gente vai corrigir, e aí chega no fim do projeto, não tem retro, não tem discussão, pode saber que todos esses problemas vão se repetir de novo e que às vezes não tem muito que tu faça ali naquele ambiente, é meio que o jeito que a empresa opera. Esses 3 problemas são normalmente os problemas mais tangíveis, assim, principalmente para o time, e eu diria que nessa camada, se tu ainda é um tech lead, uma pessoa de liderança ali de squad, talvez tu consiga impactar, sabe? Vai ser difícil, vai ser doloroso, tu vai ter que ir contra várias coisas que são bem sistêmicas da empresa, mas talvez como tech lead ali, numa posição de engineering manager, staff, às vezes, tu ainda vai conseguir ter algum tipo de impacto. Se tu é um dev sênior ali, nesse papel de tech lead, daqui a pouco tu consegue também, mas são coisas que para quem é pleno, júnior, é muito difícil de mudar, porque pegam em coisas estruturais da empresa, sabe? Então, fica também essa reflexão, assim, de, pô, será que é o momento de carreira para encarar isso, tentar mudar? Ou talvez tenta aprender o máximo que der nessa empresa e tenta ir para algum outro lugar mais estruturado. Agora, os próximos 2 problemas que eu vou falar, eles são difíceis de mudar até como liderança, assim, sabe? Então, vale a pena ficar de olho neles e esse sim entender que talvez mesmo como liderança, ou tu não vai conseguir mudar, ou vai demorar muito tempo, muito esforço, e tu tem que ver se tu tá disposto, se tu quer perseguir essa briga na tua carreira. Um deles é quando tu tá numa empresa que trata a engenharia, tecnologia ali, muito mais como um custo do que um investimento, sabe? É uma empresa que tá o tempo todo tentando colocar a tecnologia só numa posição ali de automatizar algum processo e tal. E quando a empresa olha para engenharia como custo, não investimento, ela tá ali constantemente tentando reduzir ao máximo o número de pessoas, o valor gasto e tal. Ela entende que é somente necessário para suportar o mínimo possível que for necessário para manter o negócio rolando ali. Então, ela não vai olhar para a tecnologia como uma possível forma de inovação, novos produtos, melhorias no business. É simplesmente uma área que serve para apoiar e manter as luzes acesas do negócio ali, sabe? Então, quando tu tá nesse tipo de empresa, onde tu começa a sentir que tu vê uma oportunidade de novos projetos, se ela não é ouvida, tu vê que um novo investimento poderia ser feito, mas ninguém se preocupa muito com isso e tal. Esse é o tipo de desafio que vai muito mais sobre a mentalidade de como a empresa olha a tecnologia, e aí já é um cenário bem mais difícil de mudar. Que leva ao 5º problema, que ele fica muito claro em várias empresas, que é lugares onde existe uma mentalidade de que negócio vai definir o que precisa ser feito e tecnologia vai só implementar, sabe? Então, tem uma oportunidade de um novo produto, por exemplo, uma empresa que é do mercado de imobiliária, ela percebe que pode ter um aplicativo ali para melhorar como os imóveis vão ser alugados, e em vez de sentar junto negócio, tecnologia ali, produto, design, para pensar nessa solução, alguém de negócio vai lá, vai fazer uma especificação, definir um roadmap e vai só passar para o time de tecnologia estimar e vai dizer, olha, esse é o produto que a gente quer fazer, estime e executem. Esse cenário onde entra nessa dinâmica meio negócio demanda, tecnologia só implementa, é um risco, um perigo sistêmico muito grande, porque normalmente as pessoas de negócio não vão entender muito sobre a complexidade de implementação, e isso leva para um cenário onde coisas muito complexas podem ser priorizadas, grandes projetos sem pensar na execução, e coloca a engenharia num lugar meio de tentar correr atrás de prazos e não de inverter essa roda, de sentar com o negócio e pensar realmente, olha, qual é o objetivo desse aplicativo? Vocês querem gerar mais leads para os corretores? Ou não, vocês querem fornecer um catálogo maior para o usuário? E realmente entender qual é o objetivo de negócio e a partir dali tecnologia trabalhar com um parceiro, sentando com um design, com um produto, para pensar qual é a forma mais rápida de botar uma solução para a rua, mitigando o risco, cortando o escopo e garantindo que aquela hipótese de negócio seja validada, sabe? Quando tecnologia não tá junto desde essa concepção, a chance é que existam muitos problemas na execução e aí vão cair um pouco naqueles 3 primeiros problemas que eu mostrei, de estar sempre correndo atrás dos prazos, não tá conseguindo planejar de forma eficiente, acumular débito técnico, e aí o caminho, provavelmente tu já sabe mais ou menos para onde a coisa vai. Então, esses são os 5 problemas que eu vejo como sinais mais claros, que só para lembrar são rejeitar essas melhorias estruturais, não dar autonomia e confiar realmente no time de engenharia, se manter nesse ciclo meio de correria, atalho e não tá fazendo um planejamento eficiente
eficiente nas entregas e também enxergar a tecnologia como custo e não colocar também ela no centro do negócio ali para pensar estratégia. Se tu tá num lugar e tu começa a ver indícios desses sinais, eu não tô te dizendo que tu deveria sair dessa empresa, longe de mim, cada pessoa tem que saber melhor sobre o seu contexto, nem sempre essa decisão de sair de uma empresa é simplesmente por tu entender que tu não tá no melhor contexto de trabalho, às vezes tem outras coisas pessoais envolvidas, mas se tu vê esses 5 sinais, pelo menos acende teu alerta e entende que tu tá num lugar onde vai ser difícil de entregar valor e que tu vai ter que conquistar teu espaço dia após dia, semana após semana, e que vai demorar para acontecer algumas dessas mudanças, assim, sabe? Tem empresas que mesmo quando decidem que elas querem entrar num processo de transformação digital, colocar a tecnologia no centro e tal, elas demoram anos para fazer isso. Então, mesmo sendo estratégia declarada da empresa que elas precisam fazer, elas demoram bastante. Agora, imagina num cenário onde a empresa não percebe que está tendo esse problema e não declarou que é a estratégia resolver ele. Então, vale essa reflexão para entender se realmente é o que tu quer buscar nesse momento como carreira, passar e até muitas vezes ter que guiar esse processo de transformação, seja no nível mais do time ou no nível mais organizacional. E se tu eventualmente tomar a decisão de sair, não enxerga isso como uma fraqueza, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que entender qual é a hora de permanecer no lugar e qual é a hora de buscar uma nova oportunidade que está muito mais alinhado com o que a gente quer buscar na carreira naquele momento e que muitas vezes vão ter desafios que são mais próximos do que a gente está preparado, do que a gente quer mesmo resolver. E agora me conta aqui nos comentários se tu já identificou algum desses sinais em alguma empresa que tu passou, se tu vê que tem algum sexto ou sétimo sinal também que eu não percebi, para ajudar as pessoas a entenderem também qual é a hora de buscar um novo lugar. E se tu tá nesse momento aí, talvez de repensar a carreira, repensar teus próximos passos, uma coisa que pode te ajudar muito é te juntar aos membros da Tech Leads Club lá, entrar na comunidade. A gente tem mais de 1000 membros já, de todos os níveis de senioridade, e a gente tem um fórum super ativo ali também, onde tu pode postar um pouco dos seus desafios e tu vai ter o apoio dos membros para resolver eles e pensar em formas de, seja melhorar um pouco o ambiente que tu tá, ou às vezes até de pensar em próximos passos aí pra tua carreira. Se tu gostou desse vídeo, não deixa de te inscrever aqui no canal, deixa teu like aqui também, e não deixa também de me seguir nas outras redes sociais, principalmente no Instagram e no LinkedIn. Valeu e um abraço!